Olá, alunos! Eu sou a professora Marília e vamos para mais uma aula de Química. Então, os objetivos da aula de hoje: relembrar o conceito de diluição, relembrar o cálculo de concentração comum, aprender a preparar uma solução diluída a partir de uma solução concentrada e praticar o conhecimento com atividades. E as nossas perguntas? Você sabe preparar uma solução diluída a partir de uma solução concentrada? Você sabe calcular qual a quantidade de solução concentrada é necessária para se preparar uma solução diluída? Relembrando então, o que é diluir? Diluir uma solução significa adicionar à solução uma porção a mais do próprio solvente puro. Então, quando a gente está, por exemplo, fazendo um suquinho em pó, lá a gente mistura o pozinho naquele volume de água e aí eu tenho a minha solução que está concentrada, se eu estiver lá respeitando os dizeres lá do verso do meu pacote de suco. Quando eu adiciono mais água naquele suco, aí sim eu estou fazendo uma diluição, certo? Para quando a gente estava falando sobre concentração das soluções, a gente calcula a concentração da seguinte forma, tá? Relacionando a massa em gramas com o volume em litros, a gente tem concentração comum. E aí, C, concentração comum em gramas por litro, M1 para a massa do soluto e o V, o volume da solução em litros. Quando a gente está fazendo uma diluição, a gente não pode confundir diluição com dissolução. Como eu falei para vocês, quando a gente está adicionando o suquinho, em pó na água, a gente está fazendo uma dissolução, ou seja, está espalhando aquela quantidade de pozinho naquele volume de água. Quando eu adiciono mais água àquele suco que já está pronto, aí sim eu estou diluindo. E a gente sabe que quando eu acrescento mais água no suco, ele vai ficar aí com uma cor mais clarinha, vai ficar com um sabor um pouco mais fraco. Isso aí é o nosso diluir. Ao diluir uma solução, a massa M1 do soluto não se altera, sendo a mesma na solução inicial e na final. O volume da solução aumenta, então eu tenho um V1 e vou para um V2, e uma vez que será adicionada uma porção de solvente, a concentração, por sua vez, vai diminuir. Então, no caso do suco, eu preparei conforme a instrução da embalagem, 30 gramas para 1 litro. Eu adiciono mais 1 litro de água, continuo tendo 30 gramas do pozinho lá dentro. A massa do meu soluto, que é o pozinho do suco, continua igual. O volume aumentou e a concentração diminuiu. Afinal de contas, a gente sabe que o gosto ali vai estar menor, a cor vai ser mais fraca e aí evidencia que está menos concentrado aquele suco que eu preparei. Matematicamente, a gente tem a seguinte situação. Então, eu tenho lá, para a concentração inicial, eu tenho o meu C1, M1, V1. Para a concentração final, C2, M1, V2. Veja que o M1 é sempre o mesmo, ele não se altera, é sempre a mesma quantidade de soluto. Como M1 igual M1 aqui, eu vou cancelar esses dois no meu cálculo aqui e aí eu tenho a seguinte expressão: C1 vezes V1 é igual a C2 vezes V2, ou seja, concentração inicial vezes o volume inicial é igual a concentração final vezes o volume final. Dessa forma, eu consigo manipular esses dados aqui e preparar as nossas soluções diluídas. Vamos fazer um exercício junto, utilizando aquela nossa equação. Um químico quer preparar uma solução de ácido sulfúrico, que tenha concentração de 98 gramas por litro, para realizar um experimento. Mas ele possui 4 litros de solução desse ácido a 196 gramas por litro. Levando em conta que ele usará 2 litros da solução de ácido sulfúrico no experimento em questão, como ele deve proceder para preparar essa solução? Então, vamos primeiro imaginar essa situação. Então, o químico está lá no laboratório, ele tem uma garrafa, certo? Nessa garrafa ele tem 4 litros de uma solução concentrada do ácido sulfúrico, onde tem 196 gramas por litro. E ele precisa de 2 litros de uma solução menos concentrada de 98 gramas por litro. Como ele tem que fazer para preparar essa solução? Olha só. Então, a solução inicial possui a concentração maior do que a solução que o químico precisa. Ele precisa pegar um determinado volume da solução inicial e diluir até atingir a concentração desejada. Mas qual seria esse volume?
Então, qual que é o procedimento? Ele vai lá no frasco da solução concentrada, retira uma certa quantidade, transfere para um balão volumétrico e completa até o volume que ele precisa de solução. Mas como que ele vai saber exatamente quanto ele tem que retirar do frasco da solução concentrada? Dessa forma aqui, ó, utilizando a nossa expressão. Então, o C1, que é a concentração inicial lá do frasco que ele tem no laboratório já concentrado, 196 gramas por litro. Eu preciso, C2, uma concentração de 98 gramas por litro num volume de 2 litros. V1, quanto eu preciso retirar daqui de dentro para ter essa situação aqui? Fazendo a massa matemática aqui, eu tenho que o V1 é 1 litro. Portanto, é preciso pegar 1 litro da solução inicial e diluir até completar 2 litros. Dessa forma, ele vai ter 2 litros da solução diluída de ácido sulfúrico com concentração 98 gramas por litro. No caso da diluição, os químicos costumam fazer o seguinte. Então, a gente tem um passo a passo aí para ajudar a vida do laboratório quando a gente precisa fazer uma diluição. Então, primeiro, calcula-se o volume necessário da solução inicial. É o que a gente fez agora ali no exercício resolvido. 2. Esse volume é coletado por sucção com uma pipeta, que é um instrumento de precisão, e com uma pera, que vai ajudar a pressão para o líquido subir ali na pipeta. Depois, transfere-se esse volume da solução inicial para um balão volumétrico, do volume final que se deseja obter, e no final acrescenta-se água para fazer a diluição até atingir o volume desejado. Graficamente, é essa situação aqui, ó. Eu tenho o meu frasco da solução concentrada, retiro uma alíquota, a quantidade que eu calculei lá no meu exercício, na minha equação, transfiro para o balão volumétrico e o balão volumétrico ele consegue medir com precisão somente um determinado volume. Então, existe balão volumétrico de 1 litro, de 2 litros, de 10 ml e assim por diante. Coloco a minha solução ali, completo até a marca, que a gente chama de menisco, certo? Com a diluição ali, nesse caso água, e aí depois eu fecho, balanço o meu frasco ali para fazer toda a solubilização e eu tenho a minha solução diluída feita. Agora é a chance de vocês praticarem esse conhecimento. Olha só, a uma amostra de 100 ml de NaOH de concentração 20 gramas por litro foi adicionada água suficiente para completar 500 ml. Qual é o valor da concentração em gramas por litro dessa nova solução? Agora é com vocês.
Vamos para a correção da atividade? Olha só. Então, a gente organiza os dados do exercício. Ele deu a concentração 1, 20 gramas por litro, o volume 1, 100 ml. Já vou transformar para litros aqui. E o V2, 500 ml, também já transformei para litros. E eu preciso saber qual que vai ser a concentração da solução final que eu vou estar produzindo, conforme o texto lá denunciado. Então, para determinar o valor da concentração final, que é o C2, vou usar a minha equação C1V1, C2V2, substituindo os valores C1 20, V1 0,1, usando aqui em litros, C2, que eu quero descobrir, e o V2 0,5. Fazendo a nota matemática aqui, eu sei que a concentração final, o nosso C2, vai ser de 4 gramas por litro. Então, partiu de uma concentração de 20 e obteve a concentração diluída lá de 4 gramas por litro. Ok? Vamos para a atividade 2 agora? Um dentista precisa obter uma solução aquosa de fluoreto de sódio, NaF, na concentração de 20 gramas por litro. Sabendo-se que em seu consultório ele dispõe de 200 ml de uma solução a 40 gramas por litro, como deverá ser o processo para se obter a solução desejada? Agora é com vocês. Vamos para a correção da atividade? Olha só, organizo aqui então os dados do nosso exercício. Então a concentração inicial é 40 gramas por litro, o V1 é 200 ml, 0,25 litros, e a concentração que ele quer é de 20 gramas por litro. Tá? Então o V2 é igual à soma do V1 mais a quantidade de água adicionada na diluição. Para a gente chegar até esse ponto aqui e saber quanto a gente vai adicionar, primeiro a gente vai fazer a nossa equação aqui
do C1, V1, C2, V2. Então, C1, 40, V1, 0,25. C2, 20, qual que é o volume, que é o V2 que eu quero descobrir, está aqui. Fazendo a matemática, eu tenho então que eu preciso de 0,5 litros para retirar lá da solução e adicionar. Então, o nosso V2 vai ser 500 ml, que é o que ele diz para a gente no enunciado. Eu tenho 250 e vou adicionar mais 250 ali para ter a solução desejada. Devemos adicionar 250 ml de água pura aos 250 ml de solução de 40 gramas por litro para ter a solução diluída de 20 gramas por litro que ele precisa conforme enunciado, certo? Essa atividade 3 está dividida em duas partes, vou deixar um pouquinho da tela para vocês olharem aí, ok? Então, para começar, um dos grandes problemas das navegações do século XIX referia-se à limitação de água potável que era possível transportar numa embarcação. Imagine uma situação de emergência em que restam apenas 300 litros de água potável, considerando-a completamente isenta de eletrólitos. A água do mar não é apropriada para o consumo, devido à grande concentração de NaCl, que é 25 gramas por litro. Porém, o soro fisiológico tem 10 gramas por litro de concentração. Século XVI, certo? Se os navegantes tivessem conhecimento da composição do soro fisiológico, poderiam usar a água potável para diluir a água do mar, de modo a obter o soro e assim teriam um volume maior de líquido para beber. Que volume total de soro seria obtido com a diluição se todos os 300 litros de água potável fossem usados para esse fim? Então, ele está contando uma história que aconteceu aí nas navegações, que era a dificuldade de ter água potável. Não podemos consumir a água do mar porque ela tem muito sal, muito eletrólitos. Mas o soro, a gente sabe que tem uma porcentagem de sal aí e é benéfico para a nossa saúde e podemos beber que vamos se manter hidratado. O que ele quer saber aqui é que ele tem 300 litros de água potável, ele quer saber o quanto de água do mar ele poderia estar usando ali para diluir nesse volume e obter um soro que os marinheiros poderiam estar tomando para se manter hidratado. Agora é com vocês.
Vamos para a correção da atividade? Olha só, vamos organizar os dados que a gente tem aqui. Então, C1 é a concentração da água do mar, que é 25 gramas por litro. O C2, 10 gramas por litro, é a concentração do soro. Eu quero saber qual que é o volume que eu tenho que pegar lá da minha solução da água do mar, né, para ter o meu V2, que é a soma do V1 mais os 300 litros de água potável, né, de água sem sal que eles têm lá no navio. Então, eu vou colocar aqui na minha equação. C1, V1, C2, V2. Então, C1 é 25, o V1 eu quero descobrir aqui. O C2, que é a concentração do soro, que é 10, e o V2 eu vou substituir pela expressão V1 mais 300, certo? Fazendo a minha matemática aqui, eu tenho que o meu V1 são 200 litros. Logo, eu vou pegar 200 litros da água do mar e vou adicionar nos meus 300 litros de água potável, assim eu vou ter 500 litros de soro para os marinheiros estarem consumindo, ok? Vamos pensar um pouquinho sobre a aula de hoje? Olha só, a agência da Fiocruz de Notícias. Etapas de produção da vacina incluem rígido controle de qualidade. Com a matéria-prima em mãos, é iniciado então o processo propriamente dito da vacina. O primeiro passo é realizar a formulação, quando são adicionados ao concentrado vacinal os componentes que vão estabilizar a vacina e diluir a concentração do vírus. Em seguida, no invase, o imunizante é transportado dos grandes tanques de aço inox para pequenos frascos de vidro, os mesmos que posteriormente seguirão para os postos de saúde. Então aqui a gente está vendo o processo da diluição sendo usado para produzir a vacina contra o coronavírus. E aí eles têm então a diluição para diminuir a concentração do vírus. Na aula de hoje, relembramos o conceito de diluição, relembramos cálculos de concentração comum, aprendemos a preparar uma solução diluída a partir de uma solução concentrada e praticamos o conhecimento com atividades. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada pela atenção e até breve.